Delegado, desde domingo, as redes sociais foram inundadas com o vídeo que mostra uma mulher, uma jovem de 19 anos, que estava fazendo compras no Via Atacadista, que é um estabelecimento de Canoas, e um funcionário vai manusear um equipamento com o objetivo de levar uma carga para uma prateleira mais alta, e acaba que aquela carga, que era uma caixa grande com leite condensado. Várias caixas, né, Maria? Várias caixas. Muitas uma caixas. caixa grande com várias caixinhas de leite condensado dentro. Essa carga acaba caindo em cima dessa mulher. E o senhor é o responsável pela investigação. Eu queria saber, delegado, até agora, o que o senhor já conseguiu colher de informações? Se já se verificou se essa máquina tinha algum problema, se esse funcionário sabia manusear a máquina, o que a gente já tem de informação sobre esse caso específico? Ok, vamos lá. De fato, foi um fato assim muito relevante, né? Num primeiro momento, choca qualquer um e, ao mesmo tempo, todos se preocupam em virtude da lesão, né? Das lesões que foram causadas em virtude desse evento, né? Na mulher, na vítima, e fundamentalmente a informação, né? Que se confirma logo na sequência de não ter havido qualquer tipo de lesão, tanto no marido quanto no bebê, né? Que se vê claramente ali no vídeo que estava no carrinho, né? Desculpa, eu não tinha identificado que tinha um bebê ali. Tinha um bebê no carrinho do lado? Tinha uma criança, pelas informações que nós temos, né? Tem realmente que o pai está carregando, e pelas imagens até, eu confesso que a imagem que está à disposição das pessoas, ela não é a melhor imagem como nós da polícia temos, né? Então, meu Deus, delegado! Mas então assim, para quem está nos vendo na live, junto da mulher tem um homem com um boné e um carrinho de compras. O bebê estava nesse carrinho. Isso, exatamente. É a informação que nós temos, né? Ainda estamos na fase de investigação, todos os dados são sempre confirmados, né? Sim. Existe uma situação assim primeira, né? Então que a polícia ela sempre tem que ter uma imensa sensibilidade, né? Com relação a essa atuação, por isso não ter fornecimento de nomes, de maiores dados assim específicos, que agora a gente tem uma questão de consternação na própria família, né? Nós temos as nossas informações hospitalares em virtude da vítima, né? Muitas informações correm, elas não, digamos assim, que elas não ingressam na esfera da investigação, né? Para não poluir, não tumultuar. Sim. Mas nós temos até uma questão que não tenho confirmação formal de que tenha havido já uma movimentação dessa paciente para um outro hospital, com relação a um quadro inclusive de cirurgia que já tenha ou não sido feita. Mas o que nós temos agora realmente, né, que muito nos agrada, né, é que não tem risco de morte, de que ela foi a única ferida, vamos dizer assim, e também essa situação de pessoas mais próximas da família ali, inclusive esse infante, que é a informação que nós temos, né, sabe não ter sido atingido, né? Mais ou menos tem essa criança? É um bebê de poucos meses? Não, realmente não, tanto que aparece, né, inclusive o pai nessa imagem, ele diversas vezes vai e volta. Nossa. Porque ele não quer deixar, né, esse carrinho com ninguém, né? Então até que aparece nas imagens, nós não temos ainda essa pessoa identificada, uma mulher, então se não sabemos o teor da conversa, mas deve ter dito a ele que ele retornasse para tentar ajudar a esposa, que ela ficaria então ali com... então, enfim, é uma situação, sim, que, né, como pessoas, a gente vive num país cristão, né, então é, sim, um evento milagroso que nós percebemos, porque em virtude daquela haste, é uma haste metálica, né, dessa empilhadeira, dessa paleteira, então é realmente um evento que marca a vida de todos, né, porque é filmado naturalmente, né, eventos como esse ocorrem a todo momento em todo mundo, mas muitos deles não filmados, né, não tem uma câmera flagrando, né. Eu realmente fiquei chocada em saber que tinha uma criança e que por pouco essa criança não foi atingida, então realmente foi assim uma questão de sorte, milagre, não sei, mas realmente eu não tinha identificado que tinha um bebê ali, fiquei estarrecida com essa informação. E o senhor tem ideia do peso dessa carga, delegado? Já se tem uma noção, assim, porque é uma carga que cai em cima da cabeça dessa menina, ela tem 19 anos, né? E aí a gente vê que prontamente sai todo mundo ali para tirar ela, porque ela fica praticamente, tá me fugindo um termo melhor que isso, mas soterrada embaixo daquela grande quantidade mesmo de cargas ali. Era muito pesado, delegado, o senhor sabe? Sim, essas informações todas, elas estão sendo, obviamente, né, formalizadas, né, dentro do inquérito policial. A registro da ocorrência foi realizado pela Brigada Militar ainda na noite de domingo, né, esse fato ocorrido. Naturalmente, num primeiro momento, nós não buscamos, evidentemente, como eu já disse anteriormente, né, é uma questão que, enfim, torçamos que
em todos os ambientes, em todas as instituições assim também seja, né, uma imensa sensibilidade no que toca a todo o enredo desse fato, né? Nós sabemos que aquela pessoa causadora é uma pessoa trabalhadora, nós sabemos que ele não acordou naquele dia pretendendo fazer mal a qualquer pessoa, ele pretendia trabalhar, retornar à sua casa. Então, evidente que esse é o contexto da investigação, né? Não se pode de forma alguma esmagar um cidadão com o peso do Estado, ainda mais com esse horror, porque ele passou. Mas esses tipos penais que existem na legislação, tipos penais culposos, eles têm essa previsão em lei dessa prática criminosa, né, em que tu percebe ter havido uma conduta ou negligência ou perícia ou uma imprudência. Então, para o manejo daquela específica paleteira, dessa específica máquina, ela exige um treinamento específico, né? Então, nós ainda estamos formalizando os depoimentos, né, de pessoas envolvidas, de gerência desse mercado, né? E conseguimos, então, algumas informações por hora. Nós já temos uma investigação que vai ser muito rápida, né? Nós estamos aguardando, né, o encaminhamento da vítima para exame de lesões, mas nesse momento sabemos que não é o momento disso, e sim da questão do suporte com relação aos ferimentos dela. Então, o que nós temos, assim, então, preliminarmente, mas já constituído com prova no nosso inquérito, né? Como vocês podem ver na imagem, isso não desnecessário até que tenha um treinamento, até meio que uma relação assim lógica, né? Uma vez que se ergue, né, essa carga para uma altura bastante elevada, tratamos aí de uma altura elevada, é toda uma altura que, digamos, já seja de uma altura de uma pessoa média, 1,60 m, 1,70 m, 2 metros, é natural que essa máquina não possa ser movimentada. Isso me parece que é algo lógico. Eu não sou operador de máquina, mas é natural que todas as pessoas tenham um micro conhecimento, vamos dizer assim, a respeito de tudo, né? Então, é lógico que um treinamento mínimo já informa, e como nós temos isso da gerência do mercado, de que uma vez erguida a carga, qualquer que ela seja, ela não pode ser movimentada de uma diagonal para um centro, vamos dizer assim. Ela deve ser colocada reta, perpendicular, onde ela vai ser erguida, e ela só pode ir para frente ou para trás. E isso é o que nós percebemos, então, uma análise assim muito preliminar, fica bastante evidente esse erro, né? Então, é exatamente em virtude disso, como os ferimentos foram causados em decorrência da queda dessa máquina, essa foi a causa das lesões graves nessa senhora. Essas lesões culposas, elas podem ser tanto arranhões como realmente situações que envolvam eventos muito mais graves à saúde da pessoa, né? Delegado... Então, o que nós temos? Perdão. Não, é só pra gente entender esse ponto. Como o vídeo que a gente tem, ele não é um vídeo na íntegra, a gente tem só um corte. Então, pelo que eu entendi que o senhor está dizendo, pela investigação inicial, esse funcionário, ele ergueu a carga e depois de erguer a carga, ele tentou movimentar, deslocar o equipamento, foi isso? Perfeito, exatamente. Imagine uma máquina que em frente a ela, né, logo em frente, existem essas prateleiras desses atacados. A máquina, essa empilhadeira, ela deve, isso aqui eu comento que é uma questão bastante lógica, é evidente, todos sabem, todos devem ter essa noção de que essa máquina, para ser movimentada, ela deve ser movimentada de frente, ela não pode, com a carga suspensa, ser movimentada. Naturalmente, sai do eixo e cai, isso que eu digo, digamos assim, uma conclusão bastante lógica, né? Então, o que ocorre? Esse funcionário, até porque nós temos as imagens na íntegra e elas são muito boas, as imagens que inclusive o próprio mercado, de forma bastante colaborativa desde o início também nos fornece, de que ele isola o local. Existe um isolamento anterior, existiu a preocupação desse trabalhador de fazer o isolamento. Ele só não fez o cálculo correto do tamanho do isolamento, né? E vai saber, né, circunstâncias pessoais, preocupações pessoais, ou enfim, que fez com que ele, infelizmente, né, tivesse outros pensamentos naquele momento que não o de 100% de atenção, e que ele jamais poderia ter movimentado a máquina com a carga suspensa. A carga, então, que nós temos da máquina já fotografada, identificada, ela está bastante danificada, essa máquina, né? Ela tem um específico peso para o levante, né? E o que nós temos, então, uma informação preliminar, é de que havia uma carga um pouco maior do que seria o possível para aquela altura que ela foi erguida. Então, essa máquina, ela tem uma série de alturas cujo peso vai diminuindo. Então, quanto mais alto ela vai ser erguida, menos peso ela deve ser erguido, né?
e não foi isso que aconteceu, né? Então, esses 2 erros que nós percebemos inicialmente, desses erros, vamos dizer assim, no erro humano, não doloso, naturalmente, né? Não doloso, tá? Ele é o causador do resultado, lesões na vítima, motivo porque nós temos essa instauração desse inquérito, e depois na área civil aí são outros... Claro. E tem uma estimativa do peso que tinha essa carga? Nós estimamos em 1 tonelada. Nossa. Marida, mas ela tá bem, realmente algo impressionante, né, delegado? O delegado falou que ela não corre nenhum risco de vida. Isso que é muito importante. Essa aqui a gente sempre se esmera nesse ponto, porque é assim que as coisas devem ser, inclusive em ambientes em que nós temos contexto que nós vivemos, né, de nós colocarmos até mesmo em dúvida a efetivação do direito penal ou de condutas individualizadas. Eu, de minha parte, como autoridade policial, eu sempre tenho extrema sensibilidade, tanto com vítima quanto com investigado. A gente tem que ter realmente muito zelo pelo contexto como um todo, né? Naturalmente, como segurança pública, nós queremos a preservação. Então, a menina, ao que todos os elementos que nós temos no inquérito, informações exclusivas da família, nós não temos, evidente que todos que estão internados em um ambiente hospitalar, por infecções, evidentemente que, mas em decorrência das lesões, ao que nós temos, não há risco de morte dessa vítima. Né? Isso que eu gostaria de trazer, que é o que nós temos na investigação até o momento documentado. Eu tenho uma informação agora do nosso repórter Lucas Abate. A vítima será transferida hoje para o Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre, na ala privativa do hospital, com os custos sendo bancados pela empresa. Pela via atacadista. Até então, ela estava no HPS de Canoas, né, no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, aguardando uma transferência, e hoje vai ocorrer essa transferência, delegado. Perfeito. Isso nos deixa muito felizes, né? De fato, nós conduzimos a investigação, isso é fundamental que houvesse, né? O que nós temos essa informação de uma necessidade de cirurgia, né? Mas graças a Deus a cirurgia não toca o bebê, não toca o pai. Torcemos muito pela plena recuperação da vítima, e a nossa investigação, então, o que a imagem, inclusive, mostra para o mundo, né? Nós sabemos que hoje essa imagem roda o mundo, é que por graça divina ela foi atingida pelas caixas, né? E não pelas hastes. E se a haste essa que foi erguida, né, tivesse tocado quem quer que seja, mas não foi essa a vontade de Deus, então temos que ficar com o que temos e sermos justos, né, com relação à investigação, com relação a esse trabalhador. Claro. Que não... Delegado, eu até queria parabenizar o senhor pela sensibilidade com que o senhor está tratando o caso e pela investigação séria que a Polícia Civil está conduzindo, porque, Mari, esse é um caso... que é delicado também, porque eu acho que as pessoas, quando assistem esse vídeo, se colocam tanto no lugar da vítima, né, quanto no lugar do funcionário. O fato é que essa situação, ainda que não tenha havido dolo, como o delegado sublinha, óbvio que não houve a intenção desse funcionário, é evidente que a gente até se compadece da situação dele, que deve estar se sentindo muito culpado. É claro que ele não queria derrubar aquilo, mas a verdade é que isso não pode acontecer. Então precisa haver mesmo uma investigação séria, porque nem todos os erros que a gente comete na vida são de propósito, né? Mas nem por isso eles deixam de ter consequências, né, Mari? Eu disse isso ontem e acho importante a gente reforçar. Então, ainda que não tenha havido uma fé, e é evidente que não houve uma fé, bom, a sociedade civilizada, ela se sustenta justamente nisso, em que a gente precisa responder pelos nossos atos, né? Então, se houve uma imperícia, por isso que treinamento é importante, né, Mari? Que norma de segurança, isso tudo não é burocracia, isso é importante. Então, a empresa precisa ser investigada, esse funcionário precisa ser investigado, porque qualquer imperícia, imprudência que ocorre, Mari, no trânsito, por exemplo, em outras profissões do dia a dia, isso pode, se não há treinamento mesmo, pode um dia comum virar uma tragédia em várias áreas da vida. Então isso não pode ocorrer, ainda que ele não tenha, obviamente, vontade de ter feito isso. É claro que esse cidadão, que eu repito, me compadeço com a situação dele, ele precisa ser investigado, porque essa situação não pode ocorrer, porque se cometer um erro, Mari, bom, os erros que a gente comete, a gente precisa arcar com as consequências que eles têm. E houve uma consequência grave que poderia ter sido muito pior. Essa mulher poderia ter morrido, poderia ter atingido a criança. Uma carga de 1 tonelada, quer dizer, não é pouca coisa. Então, delegado, eu acrescento aqui, lhe perguntando se a empresa
empresa também, claro, está sendo investigada para ver se dava treinamento correto, segurança, se havia normas de prevenção ali dentro que eram seguidas. Isso eu acho importante também. Sim, acredito que esse aprofundamento, essa responsabilidade, que pode se transformar numa responsabilidade, inclusive, objetiva, que afasta o direito penal desse tipo de análise, ela sim, ela vai trazer as informações necessárias com relação a essa habilitação específica desse específico funcionário, mas acredito que isso é uma ampliação que vai ser feita no ambiente civil, que provavelmente vai ser, enfim, ou por meio de acordos ou ações, o que venha a acontecer. Com relação ao ambiente penal, nós temos uma específica conduta humana, né? Essa específica conduta humana é desse funcionário, né? Então ele, ao que tudo indica, num primeiro momento ele sim tinha essa habilitação, ele sim tinha esse treinamento. A máquina em si, eu confesso que eu nunca tinha visto, né? Mas prestado atenção, na verdade, né? Numa máquina como essa, ela vem com uma série de instruções, inclusive em português, né? Nos vários inúmeros adesivos que nela estão, e inclusive um dos adesivos que nela está grudado é exatamente de não fazer a movimentação. Repetindo, é algo tão lógico, né, de que não pode ocorrer a movimentação dela quando a carga está elevada, né? Então esse foi de fato, mas concordando com o que foi recém-dito, é exatamente isso. É para isso que nós temos, inclusive nessas modalidades culposas de crime, nós temos digamos, entre aspas, né, a punição, vamos dizer, que vem em lei, é uma punição proporcional. Claro, né? Muito claro. embora, como eu disse no início, a lesão, ela pode ter tanto uma repercussão boba, digamos assim, um arranhão, com uma repercussão gravíssima, não atingindo, digamos assim, que não evoluindo, não progredindo para um homicídio, uma morte, mas para lesões terríveis, né? Irreversíveis. O apenamento é o mesmo. Ele não vai para, como existe nas condutas dolosas, com intenção, lesões graves, gravíssimas, não. Essa modalidade culpa exatamente porque nós vislumbramos essa proporcionalidade que sempre deve estar como base, né, quando formos usar esse instrumento tão gravoso como é o direito penal.